prova Enem em casa. Hoje, nosso 17º encontro. Fiquem agora com a aula de matemática com o professor Davi. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. A graça e a paz seja com todos. Amém. Quem está passando no vestibular aqui? Que coisa sem graça. Bom dia. Bom dia. A paz seja com todos. Amém. Quem está passando no vestibular aqui? Melhorou um pouquinho. Eu não sei se ganhar a bicicleta é bom ou ruim. Pedalar 60 km na pista do em casa para dessa lua é complicado. Galera, vamos lá, ó. Geometria espacial, pega aí, por favor. Simbora, vamos lá. Acharam aí que está na página número número 33, página 33. Galera, olha só, essa aula é bem longa, bem grande, tá? A gente vai dar uma agilizadazinha aqui, tá? Mas é uma aula bem grande. Eu preciso da ajuda de vocês no decorrer dessa aula, tá? Olha só, vamos. Pessoal, simbora. Sólidos geométricos. Sólido geométrico é uma porção finita de espaço que tem na sua construção figuras geométricas, que podem ser planas ou curvas. Se um sólido for limitado apenas por superfícies planas, ele é denominado de poliedro. Preste atenção nisso. Tá? Grifa aí no seu material. Apenas por superfícies planas é chamado de poliedro. Poliedro. E se houver pelo menos uma superfície curva, ele será denominado de corpo redondo. Tá? Então, se for só por superfícies planas, você tem um poliedro. Se tiver pelo menos uma superfície curva, então você vai ter aí um corpo redondo. Tá certo? Olha só, os sólidos geométricos são encontrados nas diferentes formas existentes do nosso redor. Uma caixa de sapato, um dado, uma pirâmide, uma lata de óleo, a casquinha de um sorvete, uma bola de futebol, um cone de sinalização, um lixeiro, uma garrafa de água, um trem desse aqui de Rexona, uma laranja, é tudo sólido geométrico. Certo, senhores? Vamos lá, olha só. Observe alguns exemplos, ó, poliedro, ou seja, uma pirâmide é um poliedro, tá? Uma pirâmide é um poliedro, tem gente que pensa que pirâmide não é um poliedro, toda pirâmide é um poliedro, tá? E um corpo redondo aí, um cilindro. Olha só, corpo redondo, olha aqui o bichinho, ó, isso aqui é um corpo redondo, certo até aí? Corpo redondo, a bola, o cilindro, é tudo corpo redondo, tá? Olha só agora. Em um poliedro, podemos destacar os seguintes elementos. Pessoal, começou. Vamos. Ó, face é cada um dos polígonos que limita o poliedro. Então aqui, cada face desse poliedro, nesse caso, são polígonos. São quadriláteros. Tá? Nesse caso aí, eu tenho quadriláteros fechando os lados desse poliedro. A aresta é o lado comum entre duas faces do poliedro. Pessoal, você já está acostumado a saber o que é uma aresta, né? A aresta aqui é o segmento que une dois vértices do poliedro. E o vértice é o ponto de encontro das arestas. Ponto de encontro do vértice, que liga dois vértices é uma aresta, e a área que limita o sólido é um poliedro, uma face. Tá certo? Beleza?
convexo. Pessoal, nosso objetivo de hoje é trabalhar com poliedros convexos, tá? Poliedro convexo é aquele que qualquer segmento formado por dois de seus pontos está inteiramente dentro dele. Pessoal, olha só, presta atenção. Ó, poliedro convexo. Ah, obrigado. Vou precisar de 2 copinhos desse aqui. Consegue para mim, por favor? Olha só, gente. Vamos supor que eu tenha. Deixa eu pegar aqui. Eu sei o poliedro. Pessoal, olha o seguinte, ó, vamos supor, tá, que essa tua apostila aqui seja um poliedro, tá certo? E aqui eu tenho um segmento de reta. Visualize uma coisa: se esse segmento de reta entrar na figura, entrou e saiu e não entrou de volta, ó, ele entrou, saiu e não entrou de volta, então você tem um poliedro convexo, tá? Ele entrou no plano, entrou na figura, saiu, eu tenho um poliedro convexo. Presta essa garrafinha aqui aí, cara, por favor. Isso. Ó, eu tenho aqui essa garrafa. Essa garrafa não é um poliedro, tá? Por que ele não é um poliedro? Porque ele é um corpo redondo. Mas vamos supor que ele seja um poliedro. Quando eu pego e faço isso aqui, olha. Bora, macho. Garrafinha resistente. Presta atenção, ó. Ele não é um poliedro porque é um corpo redondo, tá? Ele é um corpo redondo. Mas visualiza que a faca entrou e saiu. Ela não entrou novamente no poliedro, certo? Então aqui você tem um poliedro convexo, certo? Ok? Até aí, poliedro convexo. Vamos lá. Agora olha só. Se eu tiver assim agora, ó. Em todo poliedro convexo eu tenho aresta, vértice e face. Pessoal, observa que aqui você tem a chamada relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Tá? Toda vez que eu preciso lembrar dessa fórmula, eu lembro da seguinte frase: vem fazer amor a 2. Vem fazer amor a 2. Né? Adoro, né? Só escutei aí. Galera, observa que o vem fazer amor a 2 trabalha a relação de Euler. Tá? Lê esse Euler, mas se pronuncia Euler. A relação de Euler. Tá? Ó, como é que funciona isso? Aqui, por exemplo, você tem esse poliedro. Pessoal, eu pergunto para você, esse cubo, tá? Esse cubo tem quantas faces? 6 faces. Quantas arestas? Vamos contar? Olha só, 4 em cima, 4 embaixo, 4 nas laterais. Tenho quantas arestas? 12. Agora, número de vértices. Pessoal, quantos vértices tem? Diz aí. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, pessoal, como ele tem 8, pois é, né? 8. Preciso de ajuda. Apareceu uma vez. De repente pode aparecer de novo. Tá certo? Mas, Davi, o que eu preciso saber mesmo para essa prova? Olha só. Ah, tá. Poliedro não convexo que eu falei para vocês. Percebe, gente, que se eu meter aqui uma faca, olha, vem aqui. Ela vai sair aqui e vai entrar de novo.
ela saiu e entra de novo. Esse é um poliedro não convexo. Tá? Olha só. Você me ajuda de novo. Agora. Pessoal, planificação da superfície do poliedro. O que é planificar um poliedro? Gente, é eu abrir o poliedro, eu recortar o poliedro e planificá-lo, colocar no mesmo plano. Quando a gente coloca no mesmo plano, ela tem um poliedro planificado. Tá? Olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, a planificação de um cubo. Certo? Essa planificação de um cubo, o que vem a ser? Você vai pegar um cubo e vai abrir, vai recortar o cubo. Quando você abre aquela caixa, você tem a planificação do cubo. Verifica que nessa planificação você tem 6 faces iguais. Quando você tira de 3 dimensões e coloca só em 2 dimensões, você tem a planificação da figura geométrica. Tá certo? Isso aí vai ser comum na aula de hoje. Quando eu estiver falando com você de algumas figuras, eu vou dizer, galera, olha a figura planificada, tá? Vai ser bem comum na aula de hoje. Olha só. Prisma é um sólido geométrico limitado por 2 bases, polígonos iguais, situadas em planos paralelos e de várias faces laterais, que são paralelogramas. Pessoal, quando a gente está falando de prisma, tá? O prisma é limitado por 2 bases paralelas. Essas bases são polígonos, beleza? Elas são paralelas entre si. E as faces que formam esse prisma são paralelogramas. Me dá um exemplo, Davi. Olha para cá. Prisma triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal e prisma quadrangular. Pessoal, se você percebeu, o que dá o nome do prisma? A base. Essa base que dá o nome do prisma. Ó, prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Prisma hexagonal, a base é um hexágono. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Tá? Então a base vai dar o nome do prisma. Quando a gente estiver trabalhando com prismas regulares, olha a palavra, prismas regulares, quer dizer então que essa base é um polígono regular. Pessoal, o que vem a ser um polígono regular? É aquele cara que possui lados iguais e ângulos internos também, o que, pessoal? Iguais. Só uma curiosidade, qual é o triângulo regular? É o triângulo equilátero. Qual é o quadrilátero regular? O quadrado e assim sucessivamente. Quando entra a palavra regular, quer dizer justamente que a base é um polígono regular. Ângulos iguais e lados iguais. Tá certo? E aí? Olha só agora. Pessoal, quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Galera, você está observando esse prisma aqui? Está observando aí? Observa que a face lateral desse prisma forma com a base um ângulo de quantos graus? 90. A base forma com a aresta lateral, a face lateral, um ângulo de 90 graus. Aí você tem um prisma reto. Davi, se ele não formar 90, se ele formar um ângulo agudo ou um ângulo obtuso, aí você tem um prisma o que, pessoal? Oblíquo. Tá? Isso aqui é algumas classificações antes da gente entrar no que realmente nos importa. Tá? Agora olha só. É importante observar que o prisma é um poliedro convexo que possui 2 faces paralelas que são polígonos congruentes e as demais faces são paralelogramas, que são as faces laterais. A altura de um prisma é a distância entre os planos das bases. As arestas laterais são as arestas que ligam os vértices de uma base ao vértice correspondente na outra base. Davi, eu não entendi. Olha para mim, gente. Quando você tem aqui um prisma reto, a aresta lateral coincide com a altura.
Só que quando o prisma é oblíquo, o que é a altura? É essa aresta lateral? Não. A altura de um prisma oblíquo é a distância entre as faces paralelas. E essa distância são segmentos que formam entre si ângulos de quantos graus, pessoal? 90. Tá? Vamos já ver um exemplo em relação a isso. Olha para cá. Pessoal, observa o seguinte, ó. Área da superfície e volume. Estás observando esse prisma? Qual é a base que forma esse prisma? O hexágono, não é o hexágono? Tá? Agora olha só, galera. Quantas bases eu tenho iguais? 2 bases. Quantas faces laterais eu tenho? Vai depender do número de arestas. Se eu tenho 6 arestas, então eu tenho 6 faces laterais. Galera, isso varia de questão para questão. Por exemplo, olha para esse cilindro aqui, ó. Olha para esse cilindro. Pessoal, este cilindro tem quantas bases? 1. Ele só tem essa. Aquele tem base? Não. Ele só tem uma base. Então isso varia de questão para questão. É a questão que vai te definir quantas faces laterais, quantas bases ele tem. O que te define é justamente a questão. Tá certo? Agora olha só. Dá um play aí você, por favor. Pessoal, aqui você tem, ó, para você ter noção do que é um prisma, que muitas vezes nós vemos só desenhado. Nós não temos a visão 360 do prisma. Olha só, você tem aqui a face de cima e a face de baixo, e cada facezinha lateral aqui, ó. Percebeu aí? Tranquilo? Agora a gente vai planificar o prisma. Olha só a planificação dele, ó. Beleza? Até aí? Essa planificação está me dando a noção das arestas laterais, ó, e da base superior. Você viu ainda há pouco que mexeu o tamanho do prisma, ou seja, na hora que eu mexo na altura, a face também aumenta e diminui. Então aqui, ó, a visão de cima, olhando o prisma de cima, ó, 2 bases e as faces laterais. Deu para entender aí, gente? Deu para visualizar? Se o polígono for um triângulo, é a área do triângulo. Se o polígono for um quadrado, é a área do quadrado. Se o polígono for a área de um retângulo, então é a área do retângulo. Se o polígono for um hexágono, então é a área do hexágono. Para isso, eu preciso saber de área de figuras planas. Você precisa saber de qual salteado calcular todas as áreas de figuras planas, porque posso fazer um prisma com qualquer polígono. Então, se eu posso fazer um prisma com qualquer polígono, eu também tenho que saber calcular a área daquele polígono. Deu para entender, gente? Tranquilo até aí? Olha só agora. Área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Davi, quantas faces laterais eu tenho? Depende da base. Nesse caso, eu tenho 6 arestas de base. Então eu tenho 6 faces laterais. Fala para mim, se a base fosse um triângulo, quantas faces laterais eu teria? 3. Se a base fosse um quadrilátero, quantas faces laterais eu teria? 4. E assim sucessivamente. Pessoal, deu para entender? Posso seguir? Tranquilo? Olha só. Então, e a área total, Davi? É a soma de todas as áreas que tem na figura. Pessoal, neste caso, eu tenho quantas faces, vai? Quantas bases, perdão? 2 e uma área lateral. 2 bases e uma área lateral. Agora, vamos supor que numa questão ele diga que isso aqui é um lixeiro e esse lixeiro está sem tampa. Como é que eu calculo a área total? É a área da base mais a área o que, gente? Lateral. Tudo, por isso que eu não boto fórmula, porque isso aqui tudo varia, depende da questão. Tá? Os prismas, fórmula de prisma
depende da questão que está sendo trabalhada. Beleza, galera? Agora olha só. Volume. Pessoal, coloque uma coisa na sua cabeça. E não esqueça mais. Existem dois tipos de sólido. Sólido com bico e sólido sem bico. Olha para esse cilindro. E olha para esse cone. Pessoal, nesse cone tem bico. Tem um bico aqui em cima? Tem um bico. Olha para esse cilindro. Esse cilindro tem um bico aqui em cima? Não. Sólido sem bico, sólido com bico. Os prismas todos são classificados como sólido sem bico. E todo sólido sem bico, o volume é dado pela área da base vezes quem, galera? A altura. Se a base é um quadrado, a área do quadrado vezes a altura. Se a base é um hexágono, a área do hexágono vezes a altura. Deu para entender, gente? Tranquilo? Grave isso na sua cabeça. Eu vou repetir isso muitas vezes na aula de hoje. Sólido sem bico, área da base vezes a altura. E o sólido com bico é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Sólido sem bico, área da base vezes a altura. Sólido com bico, 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo até aí? Agora olha só, galera. Um prisma que é muito comum, que a gente usa muito, e você com certeza já resolveu muitas questões de tal assunto. É esse carinha aqui, ó. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Pessoal, olha para cá. O paralelepípedo é um prisma. É um prisma. Por que o paralelepípedo é um prisma? Porque ele possui bases paralelas em planos diferentes. Olha só, eu tenho essa base aqui em cima e tenho essa base aqui embaixo. Então ele é um prisma. Tá? Galera, infelizmente não vai dar para eu demonstrar todas essas fórmulas para vocês. Tá? Mas aqui, ó, área total. Pessoal, como é que a gente calcula a área total do paralelepípedo? De onde é que vem essa fórmula? Olha para mim. Você concorda que essa face lateral aqui, ó, é igual a essa face lateral aqui? Sim. Você concorda que a face de cima é igual à face de baixo? Sim. Você concorda que a da frente é igual à de trás? Sim. Então elas estão aparecendo de 2 a 2. Tá? E como é que eu calculo cada bichinha dessa? Como isso aqui é um retângulo, como é que eu calculo? Base vezes altura. Essa lateral aqui vai base vezes altura. E a de cima é igual a de baixo, ó. Base vezes altura. Então, como se repetem 2 a 2? 2 vezes. AD, AC e BC é a soma das áreas das faces laterais. Pessoal, deu para entender? Aí eu tenho a área total desse cara. Beleza? Agora, diagonal principal do paralelepípedo, que a gente chama de diagonal maior. Aqui a forma, é um teoremazinho de Pitágoras. Tá? Volume, galera. Olha para mim. Paralelepípedo. Tem bico ou não tem bico? Bora, gente, reage. Tem bico ou não tem bico? Não tem. Se não tem bico, como é que calcula o volume? A área da base vezes a altura. Gente, quem é a área da base desse paralelepípedo? A vezes quanto? Vai? A vezes B. Quem é a altura dele? C. É por isso que o volume é A vezes B vezes C. Porque é a área da base vezes a altura. Beleza? Até aí? Agora, ó, uma visão espacial do paralelepípedo. Ó, você vai ter aqui. Eu nem queria mostrar mesmo. Opa, tudo. Pois é, então, gente, eu estava vindo para Sobral, aí, a 140 km por hora, eu reduzi a velocidade para 125. Depois eu acelerei para 130. Aí, o que acontece? Nesse minuto apareceu um buraco.
Aí eu reduzi para 90. Consegui desviar do buraco. Aí eu cheguei em São Paulo. Se chama assim Enrolation Society. Todo otário esse paralelepípedo, meu irmão. Aí 2 tomates iam atravessando a rua. Aí um tomate olhou pro outro e disse: sai do carro! Aonde? Acredito que tu não entendeu. Ainda bem que essa coisa de matemática. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. As últimas palavras desse nosso amor. Vai para o papo, gente. Você vai ter que ouvir. Perdoa se eu chorar. Aí. Passou. Bom, aí. Dá um playzinho aí, base. Agora. Olha só, gente. A visão espacial do paralelepípedo. Onde é que você enxerga um paralelepípedo desse dentro da sua casa? Em quase tudo. O tijolo, a caixa de sapato, o que mais? O armário de cozinha, a geladeira, tudo é paralelepípedo. Olha a planificação dele, ó. Olha a planificação dele, ó. A planificação do paralelepípedo. Deu para entender aí direitinho, ó? Principalmente aquele povo que gosta de receber presente, aí abre a caixa para guardar embaixo do colchão. Né? Aí, ó. Pessoal, você está observando esse triângulo dentro do paralelepípedo? É a diagonal do paralelepípedo. Certo? Olha só. Da mesma forma que a gente trabalha com o paralelepípedo, a gente trabalha com o cubo. Galera, coloca uma coisa na sua cabeça. Todo cubo é um paralelepípedo. Esse BC vira A quadrado e o AC vira A quadrado. Ou seja, A quadrado mais A quadrado mais A quadrado dá 3A quadrado. Multiplicado por 2, 6A quadrado. Todas aquelas fórmulas que nós vimos para paralelepípedo também são aplicadas em cubo. Também são aplicadas no cubo. Só que no cubo, aquelas arestas são todas iguais. Tá certo? Beleza? Então, ó, área total 6A quadrado, diagonal principal A raiz de 3 e o volume. Pessoal, o cubo tem bico. O cubo tem bico? Não tem. Se não tem, como é que calcula o volume? A área da base vezes a altura. Quem é a área da base aqui? Vai. A vezes A quadrado. Quem é a altura? A. Enquanto é A vezes A vezes A ao cubo. Volume do cubo, A ao cubo. Pessoal, deu para entender? Pessoal, reage, vai. Oi. Deu para entender? Ok, tem. Vai. Quem está vivo aí? Quem quer dinheiro? Quem quer passar no vestibular? Quem quer dinheiro? Quem quer passar no vestibular? Tá certo, é isso aí. Olha só, bora. Pessoal, cilindro. Galera, cilindrão aqui, ó. Cilindro. Beleza? Pessoal, primeira pergunta, tá? Quem é a base do cilindro? Um círculo. Segunda pergunta, o cilindro é um poliedro? Não. Por que não? Porque um dos lados dele não é curvo? Então, se é curvo, ele não é um poliedro, ele é um corpo o quê? É um corpo o quê? Redondo. O cilindro é um corpo redondo. Tá certo? Daí? Agora olha só, presta atenção numa coisa.
material aqui, ó. Aqui eu tenho um cilindro, confere. Aqui eu tenho um cilindro, confere. Galera, vai. Quem é a base? Ah, quem é a base? O círculo. Quem é a outra base? O círculo. Galera, olha só, vou cortar aqui, ó. Cortei. Quando eu abri, formou o quê? Hã? Um retângulo. Agora eu pergunto pra você, você concorda comigo que quando eu faço assim, essa área lateral se encaixa perfeitamente nesse círculo? Sim ou não sim? Legal. Quando eu corto e abro esse segmento aqui embaixo, não é o comprimento do círculo? Sim ou não? Sim. Como é que eu calculo o comprimento do círculo? Fala, 2πr. De novo. 2πr. E quem é esse cara aqui? A altura que eu vou chamar de H. Fala, H. Pessoal, como é o tamanho desse cara aqui? Vai. 2πr. Ai, fala. 2πr. Esse cara aqui. Como é que eu calculo essa área? 2πr. Pronto, você acabou de achar a fórmula da área lateral do cilindro. 2πr H. Essa base aqui, ó. Essa base. Qual é a base? Qual é o formato? Como é que eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado. Quantas bases eu tenho? Então, para eu calcular a área total, eu faço 2 vezes a área da base. Mais uma área o que? Vai? Lateral. Fala, lateral. Como é que eu calculo a área total? De novo. Quantas bases eu tenho? 2. E uma área o quê? Vai, lateral. Você é a fome, Parabéns. Bora, vem comigo, vai. Quantas bases eu tenho? 2. E tem uma área o quê? Vai, lateral. De novo, lateral. Quantas bases eu tenho? 2. E uma área o quê? Como é que eu calculo a área total? 2 vezes a área da base, mais a área o quê? Como é que eu calculo a área da base? Não, a área da base. πr2. Como é que eu calculo a área lateral? 2πr H. Deu para entender? É o que você precisa saber de cilindro. Se você souber isso de cilindro, tu faz qualquer questão de cilindro do Enem. Olha só. Olha aí. Pessoal, vem comigo. Vem comigo, ó. Área da base πr quadrado. Área lateral 2πr/h. Área total 2 vezes a área da base mais a área lateral. E volume, área da base vezes a altura. Pessoal, por que a área da base vezes a altura? Porque ele é um sólido sem bico. Ele é um sólido sem bico. Se ele é um sólido sem bico, é a área da base vezes a altura. Pessoal, deu para entender? Sim ou sim? Sim. Ok? Agora olha só. Próximo. Pois é, próximo. Próximo. Pirâmide. Galera, como é que se forma uma pirâmide? Como é que se forma uma pirâmide? Pessoal, olha só. Vem comigo aqui, ó. Cadê minha garrafa? Vamos supor que isso aqui seja um cilindro, tá? Isso aqui é um cilindro, beleza? Até o rótulo desse nem é ruim pra tirar. Cilindro. Galera, se eu fizer assim agora, ó. Deixa aqui, cara, por favor. Rapidinho. Eu juro que eu não vou cortar a tua mão. Segura aqui, segura aqui. Segura bem aqui, assim. Isso. Pronto. Valeu, obrigado.
cilindro e fizer assim, ó. Só para tu entender a ideia, tá? Virou que sólido geométrico. Uma merda qualquer, né? Virou que sólido geométrico. Fala, cone. Então, para eu formar a pirâmide, é a mesma coisa que eu faço com o prisma. Eu pego um prisma e junto as arestas em um ponto só. Ou melhor, junto os vértices em um ponto só. Quando eu pego os vértices junto num ponto só, eu formo uma pirâmide. Tendo a pirâmide, olha só. Tendo a pirâmide, olha só. Você vai ter o seguinte, galera. Elementos da pirâmide, ó. Vértice. Depois, a apótema da pirâmide. Galera, coloque isso na sua cabeça. O apótema da pirâmide, toda vez que você falar apótema da pirâmide, tá? É a altura da face. Tá vendo a altura da face? Essa altura da face é o apótema da pirâmide. Não, eu furei a tua garrafa, foi? Foi mal aí. Então, ó, a altura da face é o apótema da pirâmide. Ou seja, é a altura do triângulo que forma a face lateral. É o apótema da pirâmide. Agora, olha só. E a apótema da base é o que liga o centro da base até o lado da base da pirâmide. Então, eu tenho a apótema da pirâmide, a apótema da base e eu tenho aqui também a nossa altura. Tá certo? Vou precisar desses carinhas aí. Galera, você está observando esse triângulo retângulo dentro da pirâmide, ó? Está observando esse triângulo retângulo dentro da pirâmide? Em que eu tenho formado pelo apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura, eu vou precisar dele. Olha só. Você vai ter aqui, solta aí o vídeo rapidinho. Pessoal, olha só, vamos ter uma ideia do que é uma pirâmide. Observa. Aí, foi. Pessoal, aqui eu tenho 4 pontos no plano e um ponto fora do plano. Quando a gente simplesmente ligar esses pontos, olha o que forma. Na hora já, né? Olha só, vou ligar as arestas da base, ó. Formando as arestas da base. E quando eu pego essas arestas da base e ligo naquele ponto superior lá, ó, forma a pirâmide. Deu para entender? Tranquilo? Tem? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, ó, a rotação da pirâmide. Essa aqui é a rotação dela. Tá? Observa a base, que é o quadrilátero, e as faces laterais, que são triângulos, ó. Beleza? Olha o que vai acontecer agora aí, ó. Observa. Todos os ângulos da pirâmide, para você não esquecer o que é uma pirâmide. Essa base pode ser um triângulo, pode ser uma hexágono. Agora eu vou tirar a pirâmide e vou traçar a altura dela. Olha só. Mas aí você tem, no caso, a planificação da pirâmide. Olha a planificação dela aí, ó. Parece uma nave espacial, né? Aí, ó. Então, ó, as faces laterais da pirâmide. As faces laterais da pirâmide dependem também do número de arestas da base. Como você tem ali apenas 4 arestas, então você tem 4 faces. Essas faces são triângulos, ó. Olha só. Beleza? Tem? Então eu tenho uma base e tenho as faces laterais. A soma das faces laterais forma a minha área lateral. Tá? Olha só agora. Vamos lá, filha. Aproxima. Vamos traçar a altura dela agora. Aí a altura. Ó. Apótema da base. Depois, a altura da pirâmide. E depois, o apótema da pirâmide. Olha o triângulo retângulo formado aí. Está observando? Apótema da base, apótema da pirâmide e a altura dela. Aí, gente, ó.
reformar a pirâmide. Vamos lá, construir de novo a pirâmide, ó. Construindo de novo a pirâmide, você vai ter aí, ó, a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Galera, eu quero chamar a atenção no apótema da pirâmide, ó. É a altura da face. O apótema da pirâmide é a altura da face. Tá? Beleza até aí? Agora olha só. Vamos lá. Cadê? Minha olha, cadê? Oi. Dá uma pausa aí, cara, por favor. Pausazinho aí. Pronto, parou. Segura aí. Aí voltou. Pedindo. Dá uma pausa, pode dar uma pausa. Volta só um bocadinho. Coloca bem aqui assim, aperta o pause, ó. Vem aqui assim, vai. O pause aí, vai. Isso. Pessoal, olha pra mim. Como é que eu calculo a área da face lateral? Como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por quanto? Vai. Quem é a base dessa face? Não é a aresta da base? Sim ou não? Quem é a altura dela? É o apótema da pirâmide. Então, toda vez que você quiser calcular a área da face, você faz a aresta da base multiplicado pelo apótema da pirâmide. Tá certo? Fica ligado nisso. Ok? Agora, olha só. Passa aí, cara, por favor. Passa em diante. Não tá pegando. Ó, de novo. Apótema da base, apótema da pirâmide e altura. Teorema de Pitágoras. Tá? Isso tudo está no teu material. Não precisa ser copiado que caiu. Tá certo? Olha só. Área da superfície e volume. Pessoal, área da base depende de qual polígono que forma a base. Nesse caso, a base é um quadrado, então é a área do quadrado. Mas se fosse um triângulo equilátero, era a área do triângulo equilátero. Se fosse um hexágono, era a área do hexágono. Tá? Então tudo vai depender da base. Olha aqui as faces laterais, ó. Pessoal, base dessa face lateral é a aresta da base e a altura é o apótema da pirâmide. A aresta da base e a altura é o apótema da pirâmide. Tá? Ó. Aí você tem assim. Área da base depende do polígono que forma a base. Área lateral é a soma de todas as faces laterais. E a área total é a soma de todas as áreas. Galera, lembra que a pirâmide veio do prisma. Como a pirâmide veio do prisma, a área da base depende da figura que forma a base, igual do prisma. Tá certo? Área a altura. Beleza até aí? Olha só agora. Um exemplo, bora fazer uma questão. Olha para mim. Um exemplo. Uma folha de papel colorido com a forma de um retângulo de 12 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento será usado para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular. Pessoal, se a pirâmide é quadrangular regular, qual é a base? É um quadrado. Então a base é um quadrado e vai cobrir as faces laterais dele. Quantas faces laterais eu terei? 4 faces. Aí olha só. 8 centímetros, cuja aresta da base mede 8 centímetros e a altura mede 3. Pessoal, a aresta da base mede 8 e a altura mede 3. Eu sei que eu vou ter que calcular a área da face. Para eu calcular a área da face, é a aresta da base vezes o apótema da pirâmide. Ele não falou de apótema da pirâmide. Então eu já estou vendo que eu tenho que calcular esse cara. Certo? Olha só agora. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará de papel colorido? Galera, essa questão é bem top. É uma questão cara de Enem. Olha só como é que a gente faz. Primeira coisa que eu tenho que fazer
é ver os elementos que ele está me dando. Ele está me dando a aresta da base, que é 8. Ele está me dando, se a aresta da base é 8, o apótema da pirâmide é 4, porque é a metade. É a metade. Tá? Ele está me dando a altura, que é 3. Olha o triângulo que está aparecendo. 3, 4. Quanto é hipotenusa, gente? Olha, gente, quanto é hipotenusa? 5. 3, 4, 5. Não precisa nem jogar o teorema de Pitágoras. Você faz 3, 4, 5. Tá? Então eu já sei que a apótema da pirâmide é 5. Agora eu consigo calcular a área total. Olha a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Área total, área da base mais 4 vezes a área da face. Olha a face. Tá vendo a face aí? Daí aqui nessa face eu tenho, ó, base vezes a altura dividido por 2. Olha só. L ao quadrado, porque é o quadrado, então é o lado ao quadrado, multiplicado por 4 vezes base, que é a aresta lateral, a aresta da base, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Aí é substituição, galera. Substituindo, vai, te liga, não te perde o foco, não perde o foco, olha pra cá. Não perde o foco. Pessoal, lado da base é 8, a altura é 5. E esse cara aqui é 8. Então olha como fica. 8 ao quadrado vezes 2 vezes 5 vezes 8. Isso vai dar exatamente 144 centímetros quadrados. Ou seja, a área total da minha pirâmide é 144 centímetros quadrados. Beleza? Tem? Aí observa o seguinte, gente. A área da folha é 15 vezes 12. 15 por 12. Se a área da folha é 15 por 12, eu vou ter então que a área da folha é 180 centímetros quadrados. Pessoal, se a área da folha é 180 e eu preciso de 144, quanto sobrou? Diz aí. Bora, gente, reage. 36. Se eu tenho uma área de 180 e desses 180 eu vou precisar utilizar 144, então me sobra 36. Essa questão está aí no teu material? Está aí? Qual é o número dela e a página, por favor? Página 40, questão 2. Tá? Página 40, questão 2. Essa questão aí. Beleza? Eu vou te dar 3 minutinhos para copiar. Vai lá. Já? O que vocês acham de eu liberar esse material para vocês pelo meu site? É mais fácil? Tá, então anota aí meu site, por favor. E aí eu libero pelo material que já função faltam 16 para o meio-dia e eu estou na metade da aula. Anota aí, www. Bom, meu nome, Davi Machado. Só que é com demudo no final, tá? É David. David Machado. David, no caso, né? David Machado. .com.br. Aí você vai entrar em downloads, tá? Materiais, perdão, não é downloads, é materiais. No linkzinho que fica bem em cima, materiais. E você vai clicar na parte de matemática. Aí eu vou deixar lá dentro, vai abrir um drive
Dá um Google Drive, vai abrir um Drive, e nesse Drive vai estar o material para você estar fazendo download para você. Tá? Daqui para amanhã, porque eu só vou fazer isso quando eu chegar em Fortaleza. Beleza? Galera, olha só. Vem. Cone. Dá um playzinho aí, cara, por favor. Cone. Pessoal, olha o cone. Presta atenção. Já está rolando até. Veja. Olha o cone, gente. 3 pontos, 2 no plano e um fora do plano. Daí vai gerar um triângulo retângulo. Olha só. Gerou um triângulo retângulo, ó. Bora, macho velho. Ó. Um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, tá? Eu vou ter este segmento, tendo esse AB e tenho esse outro carinha aqui. Este segmento maior vai ser a altura do cone. Adianta um pouquinho o vídeo aí, cara, por favor. Esse cara aqui, clica bem aqui assim, ó. Aí, pode clicar. Então, ó, a altura do cone, o raio da base do cone e esse segmento, gente, é a geratriz do cone. Tá? Então aqui você tem esse segmento aqui, essa brincadeira, ó. Base, olha a base, círculo. A altura é um segmento vertical aqui. E esse carinha que passa aqui na lateral é a geratriz. Tá? Então você tem a base, o raio, a altura e a geratriz. Pessoal, isso vai gerar para a gente um teorema de Pitágoras. Olha só. Raio, altura, geratriz. Teorema assim de Pitágoras, ó. Altura, raio, base, área lateral. Olha a relação. Geratriz ao quadrado igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Beleza? Pessoal, olha só. Cone reto e cone oblíquo. Igual ao prisma. Cone reto e cone oblíquo. Depois, área da superfície do cone. Olha para mim. Pessoal, olha só. Vai pra cá. Vai pra mim. Aqui você tem, tá, um cone. Aqui você tem um cone. Quem nunca fez um cone na vida aí? Antigamente a gente fazia isso aqui, botava uma agulha, o primeiro gato que passava aqui. Lá em Belém, viu? Pois é, mas era moleque, né? Hoje em dia eu não tenho mais coragem não. Dou logo tiro. Ei, brincadeira. Vacina. Ó, galera, aqui eu tenho um cone, ó. Conezinho. Pessoal, eu pergunto, qual é a área da base do cone? E um círculo. Quando eu pego aqui esse cone e faço assim, ó. Olha só, presta atenção. Bora, desgraça. É, uma ideia. Ó, eu pego o cone e abro a lateral do cone, pessoal, qual foi a figura que formou? Uma fatia de pizza. Cortada por um dislexo. Olha, isso aí é política, hein? Eu não discuto. Olha só, pronto, agora sim. Pessoal, que figura é essa? Não é um triângulo não, porque aqui é boleado. É uma fatia de pizza. Essa fatia de pizza é chamada de setor circular. Então, se perguntarem para você qual é o formato da área lateral do cone, é um setor circular. Ou seja, mais conhecido como fatia de pizza, aquela cheia de queijo, presunto, e quando você tira da pizza o queijo estica, né? Uma hora dessa não é bom conversar sobre isso.
Então, ó, uma fatia de pizza e a base. A RG do pico. Área lateral. Depois, área total. É a área da base mais a área lateral, ó. E por último, volume. Galera, o cone tem um bico? Sim ou não? Sim. Se tem um bico, como é que calcula o volume? 1/3 da área da base vezes a altura. Tá aqui a parada, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Fernando? Ok até aí? Olha só agora. Pessoal, vai, resolve esse exemplo em 10 segundos. Beleza? Até aí, qual a alternativa correta? Letra de eu vou passar no vestibular, né? Galera, olha só, dá pra gente ver mais uma coisinha aqui, olha só. Pessoal, isso aqui é importante pra gente, as semelhanças que tem dentro da pirâmide e dentro do cone, as razões de semelhança que tem dentro da pirâmide e dentro do cone, tá? Pessoal, observe o seguinte, de novo, eu tenho aqui um cone, olha só. Tenho aqui um cone. Eu não vou nem olhar para a cara do Fernando, que ele está querendo me matar aqui. Ó, tenho aqui um cone. Certo até aí? Beleza? Olha só. Olha só, pessoal, conezinho. Acontece, não é melhor de família. Ó, conezinho aqui, certo? Pessoal, agora olha só, atenção. A minha faca, aqui tá meu. Ó. Aqui, ó. Pronto. Segura aqui, por favor, essa base. Você vai segurar aqui e não vai soltar, tá? Senão ele vai te fazer. Ó, pessoal, eu peguei o cone, fiz isso aqui, olha só. Obrigado, tá? Olha só. Eu tinha aqui o cone, aí eu passei um plano nesse cone e cortei. Quando eu corto, eu tenho o tronco do cone. Me dá uma prática do nosso dia a dia do tronco do cone. Onde é que eu coloco o tronco do cone? Um tronco de cone. Se você pegar esse cara aqui, ó, e botar esse conezinho aqui em cima, ele vira um cone. Ele vira um cone. Certo até aí? Então olha o conezinho aqui, ó. Cortei um tronco de cone. Pessoal, por que esse copo descartável tem o formato de um tronco de cone? Não é um formato de um cilindro, é um formato de um tronco de cone. Por quê? Porque se fosse um cilindro, essa base seria igual a essa, concorda? Pessoal, eles se encaixariam? Eles não se encaixam, ó. Se essas bases fossem iguais, eles não entravam um no outro. Então esse cara precisa ser menor para que haja um encaixe. Deu para entender? Então se as bases do cilindro, se as bases circulares forem iguais, eu tenho um cilindro. Se uma base for maior do que a outra, eu tenho um tronco de cone. E o tronco de cone tem um bico. E eu vou relacionar agora as medidas do cone com o bico. Então, ó, na pirâmide é a mesma coisa. Você tem aqui, na pirâmide é a mesma coisa. Você tem aqui, tá? O bico de uma pirâmide e a base dela que é o tronco. E a pirâmide toda. A pirâmide toda, o bico e a base. Legal até aí? Pessoal, agora observa uma coisa. Olha para mim.
Vamos relacionar o lado da base com o lado da base do bico. O lado da base da pirâmide com o lado da base do bico. Olha como fica. Tá aí o triângulo que estava lá dentro, ó. Ó, olha só, ó. Ó. Tá vendo aí? Beleza? Então eu tenho o seguinte, ó. A altura do bico, a altura do tronco. Aí eu já sei que a altura da pirâmide é a soma das alturas. Aí eu tenho, olha só. Lado da base, ou melhor, a altura do bico está para a altura da pirâmide, assim como o lado do bico está para o lado da pirâmide. Tá? Tem a primeira relação, quando eu tenho medidas lineares. Quando for medidas de área, como é que eu relaciono a área da base da pirâmide com a área da base do bico? Olha só. A área da base do bico está para a área da base da pirâmide, assim como a razão das alturas ao quadrado e a razão dos lados ao quadrado. Pessoal, toda vez que você fala semelhança de triângulos, semelhança entre áreas, a constante fica ao quadrado. Quando você faz a semelhança entre volumes, a constante fica ao quanto, pessoal? Ao cubo. Não esqueça disso, galera. Isso aqui é importante pra gente. E se eu tenho a pirâmide? Se eu tenho a pirâmide e eu quero saber o volume do bico ou o volume do tronco, lembra que o volume do tronco é o volume total menos o bico. Volume total menos o bico dá o volume do tronco. Tá? Ó. A mesma coisa com o cone. A mesma coisa com o cone. Ó. Eu tenho aqui a altura do bico, a altura do tronco, raio da base menor, raio da base maior. Pessoal, razões. Ó. A altura do cone é a altura do tronco mais a altura do bico. Agora vamos montar aqui as razões, ó. Essa altura, a altura do bico, está para a altura total, assim como o Rzinho está para Rzão, igual a H, que é constante. Qual é a diferença entre essas razões na pirâmide e essas razões no cone? No cone eu trabalho com raios, na pirâmide eu trabalho com os lados da base, com as arestas das bases, certo? Mas aí a intenção é a mesma relação. Só que lá na pirâmide, aqui é Rzão e aqui é Rzão e aqui é Rzinho. Na pirâmide, aqui fica L grande e L pequeno. Tá certo? Galera, entraríamos agora na esfera. Você me dá 10 minutos para fechar a esfera? Tem um ônibus. Tem um ônibus, né? Galera, assim, ó. A nossa aula, nós estamos no slide de número 42, se eu não me engano. Nós temos 79 slides para ver. Eles têm como baixar o slide. Hã? Eles têm como baixar o slide. Tem como baixar o slide, né? Só um minuto. Olha só, rápido. Galera, esfera. Esfera. Um minuto. Esfera. Quando tu faz isso aqui, olha. Tu corta a tampinha da esfera aqui, ó. Você tá vendo essa tampinha aqui? Ela é chamada de calota esférica. Calota esférica. Quando você pega a laranja e corta ela no meio, ó, no meio, percebe que quando você corta no meio, essa circunferência é maior do que essa, percebeu? Então quer dizer que essa aqui é a circunferência máxima da esfera. A máxima circunferência é quando eu parto ela no meio. Quando eu parto ela no meio, eu crio um hemisfério. Esse hemisfério é a metade de uma esfera. Como é que eu calculo a área total desse hemisfério? Metade da área da superfície mais a área do círculo. Está observando? Sim ou não, gente? Sim. Agora observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um hemisfério, tenho essa circunferência menor. Pessoal, como é o nome dessa circunferência menor? Ela é chamada de paralelo. De paralelo. Se eu partisse a laranja